Esse episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Usando o cupom SALA99 no ato da sua assinatura, você paga apenas R$ 99 por mês. Acesse avmakers.com.br e assine. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um clássico dos clássicos, um filme que dá medo de falar, não só de assistir. Mas um desses filmes que a gente se atreve, pelo menos eu tive essa sensação. Eu vou me atrever a fazer uma coisa que eu não deveria, tô fazendo alguma coisa errada, que é falar sobre o The Shine, ou O Iluminado, do Kubrick. Classicudo. Impossível não ter citado ele em algum momento da nossa trajetória, mas para isso, estamos aqui com ele, Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Você roubou minha frase, né? Minhas palavras. Eu ia falar que era um clássico, mas vou reforçar então. Um clássico. Enfim, um clássico. E que clássico. O Shine, né? O Iluminado. Eu acho que é impossível você passar por uma faculdade de cinema sem falar sobre o Kubrick, obviamente, né? Claro. Sobre o Odisseia no Espaço, sobre esses filmes importantes, né? Esses filmes do Kubrick, eles são marcos da história do cinema moderno, ou vamos botar assim, moderno no sentido a partir dos anos 60. Sim. Contemporâneo. Porque não é o período moderno do moderno, porque o período moderno é de 1900 e pouco até mais ou menos 1950, mas 40, na história enfim. do cinema a gente pode dizer aqui de uma forma, com uma certa licença poética, que já é do moderno. É porque a gente usa a palavra moderno como se fosse de agora, mas na verdade moderno já tem uns... moderno não é Guerra dos Mundos, sabe? Vocês acham que a Marvel é moderno, então não é tanto assim. Mas a gente pode Embora a Guerra dos Mundos seja um filme clássico, né? Sim. Porque esse é uma refilmagem de um super clássico. Sim, mas enfim, o do Kubrick, o Kubrick é um cara que é largamente estudado. Quase todos os nossos episódios, a gente sempre tem uma abordagem mais ou menos acadêmica, ou em cima de alguns conceitos que a gente acha interessante colocar, ou tentar costurar algumas coisas. Quase todos os episódios eu, de fato, trouxe algum livro, embora às vezes na fala eu não coloco, mas eu estou tentando embasar alguma teoria, ou alguma técnica, ou alguma questão bibliográfica. Às vezes eu acho que eu erro por não citar aqui, essa não é uma ideia da minha cabeça, mas também é um livro que eu acabei lendo para poder juntar com o filme. E esse eu resolvi não fazer nada. Esse eu falei, não, nem dá. Nem me atrevo, na verdade. Eu botei na pauta, né? Eu não me atrevo a atrelar nada. Porque, assim, é impossível você não citar que esse é um filme muito importante. Ele não é, pelo gênero dele, né? Porque é um filme de terror, um filme de medo, um filme de susto. Ele não é um filme... ele não é um filme muito fácil de ser vendido, principalmente na época que ele foi feito, né, em 1980. Esse filme fez 21 anos. Ou 41 anos, 21 anos. 41 anos esse ano, né?
Ele foi em junho de 1980 e mês passado, dia 16 do mês passado, ele fez 41 anos. Então, assim, ele não ganha, não é um filme que concorre ao Oscar, não é um filme que vai ser, tipo, muito, muito celebrado na academia, porque o gênero terror, o gênero horror, ele tem uma galera que tem ranço. Eu acho que, na verdade, é porque muita gente tem medo mesmo de assistir. E aí fica dizendo, porque é filme de sangue, sabe? Tipo, possível. desdenha. Mas uma coisa que é clara e que é o que faz o Kubrick ser quem ele é, além das outras coisas, né? São duas questões. Uma, é impossível falar sobre os filmes do Kubrick, ou especificamente o Shine, e não receber um monte de correção de outras pessoas depois. Não vai acontecer. Vai ter um monte de gente. Vocês não falaram disso, vocês esqueceram daquilo, vocês não acredito que vocês não citaram o fato do vocês espelho não tá no sabiam que tinha. Cara. Mas esse é o peso de sério. se falar de um clássico, como você disse no início do papo, gente. O que a gente está fazendo, se metendo aqui a falar? Mas, por outro lado, também tem que falar, né? Outra questão importante é que o Kubrick é muito celebrado, pelo menos na parte acadêmica, por não só inventar técnicas, mas como, de fato, celebrar, né, para usar o mesmo termo, celebrar as técnicas. Então, assim, ele é um mega show-off de mostrar e ensinar para as pessoas como se filmam as coisas. Então, ele propõe coisas muito diferentes. Então, é um zoom de uma lente que está em cima de uma dolly, que geralmente você vai dar zoom, deixa a câmera parada, porque senão você pode deixar o espectador meio zoado e meio com vertigem, porque ele faz proposições que não só não são ortodoxas de jeito nenhum, mas, na verdade, quebram regras de verdade. E, ao mesmo tempo, e esse filme é brilhante por isso, ele consegue fazer uma composição nada aloprada. Assim, é tudo muito certinho. As coisas são distribuídas no frame de uma forma de composição de quadro. Qualquer quadro que você pegue dele, qualquer frame, o production design é incrível. A qualidade toda, as cores, as roupas, os cenários, as posições, os blockings, as lentes que ele usa, tudo é muito primoroso, tudo é muito bem cuidado. Né? Ele é uma pessoa, que também muita gente fala disso, ele é uma pessoa muito carinhosa com a parte visual, sabe? É como eu acho que o Javier Dolan também, do Lawrence Anyways. Ele é muito cuidadoso, ele quer que você olhe e você ache bonito. Mesmo quando ele quer te mostrar algo feio e tosco, aquilo é esteticamente muito bem elaborado, assim, arredondado. Então, isso é uma máxima do trabalho dele como um todo. Você pega praticamente qualquer filme e você vai ter esse cuidado. Faz com que o filme fique muito complexo, porque você para o frame e você sempre tem muita coisa para analisar. Verdade. Em cima desse layer, ainda tem que esse é um filme baseado num livro, que é um livro, né, do Stephen King, que é, tipo, o cara que escreve livro pro planeta, né? Tipo, sei lá quantos trilhões de livros. O cara escreve, sei lá, 5 livros por mês, entendeu? Tipo, Inclusive, então, tava tendo série na Apple TV agora, recente dele, que eu tava vendo, inclusive. Eu trabalhei numa livraria aqui, cara, botando livro tirando o livro de caixa e botando em prateleira na madrugada antes do shopping abrir. Foi um dos trabalhos de madrugada que eu fiz para poder pagar aluguel. E assim, não era uma prateleira, não eram duas, não era uma sessão, Duca, eram duas sessões. Tipo, na verdade, eram 2 sessões. Eu estou me referindo a, tipo, 5 prateleiras cada para cobrir o Stephen King. É muita coisa. Para conseguir ter o livro dele exposto, embora outros livros, os mais famosos, o It, eles ainda estavam espalhados pela loja, que era colossal, a loja era gigante. Então, assim, era uma quantidade de livro inacreditável, a quantidade de coisa que ele escreve é incrível. Então, é óbvio que esse filme tem um peso literário muito grande. Tem uma cacetada de referência, tem uma cacetada de easter egg. Tipo assim, é impossível você cobrir esse filme e você conseguir, vamos desconstruir o filme. Não dá, cara. Isso dá tese de doutorado, porque o filme tem 41 anos e tem gente fazendo isso e até agora provavelmente não acertou nem 30% do que deveria. Mas eu tava até lendo algumas coisas hoje, assim, aqueles tópicos, curiosidades e tal, e fui confrontar em alguns sites para trazer até aqui algumas informações, assim, que talvez muita gente que esteja nos ouvindo saiba, mas com certeza deve ter muita gente também que não sabe. Então li algumas coisas sobre o Kubrick, não curti muitas coisas que estavam no livro, e mudou bastante o roteiro, retrabalhou nesse roteiro, né? O próprio Jack Nicholson depois também escreveu cena, né? Porque acho que uma coisa que rola também é muito comum, às vezes no set ali, no bate-bola com o diretor,
fazer isso também. E uma coisa que eu achei muito curiosa, e estou dizendo aqui também baseado em 2, 3 sites que eu li, sites bacanas e tal, mas não fui apurar a informação na fonte, mas ali nos sites eu estava lendo que o Stephen King não concordava com o fato do Jack Nicholson ser escolhido assim para fazer isso. E tinha sugerido, acho que o De Niro ou o Robin Williams, não sei, alguém... Enfim, eu não sabia disso, né? Então, como eu disse, acho que tem alguém também aqui que, de repente, não sabia disso. E é muito curioso, porque também é fácil falar depois de feito, né? Mas eu acho que foi tudo muito acertado, sabe? Não estou dizendo que os outros atores não fariam um bom trabalho, mas, assim, eu acho que deu tão certo. Poderia até também dar certo com outros atores e seguindo o roteiro mais à risca, mas deu tão certo que estamos em 2021 falando ainda desse filme. Eu vou fazer um pulo aqui, quase herege. Se você for pegar o Guy Ritchie, que é um diretor muito autoral, para usar uma palavra equivocadamente, é muito autoral. Os filmes dele tem a cara dele, é como o Edgar Wright. Tem a cara dele, a gente vê, saca que é. Mas ele fez o filme ano passado do Aladdin. O polêmico a refilmagem do Aladdin. Que foi com Will Smith. Sim, sim. E esse Aladdin, ele tem e não tem cara do diretor. E é claro por quê. Porque você tem um ator que talvez seja mais famoso e mais importante que o diretor. Né? Em termos de dinheiro, em termos de fama, em termos de venda. Sim. Então, assim, eu tenho liberdade, eu vou dirigir esse cara, mas, na verdade, esse cara, ele é o dono da parada. Porque se ele fala alguma coisa pro lado A, o filme vai pro lado A. Independente do que foi escrito, independente... Sim. E eu acho que o Kubrick tinha uma mão muito forte, a gente sabe, ele era muito, muito autoral, as pessoas queriam muito trabalhar com ele, era uma figura muito, 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 muito importante. Só que, ao mesmo tempo, o Jack Nicholson já era alguma coisa, não talvez como ele é hoje, né, se você for pensar, né, porque é uma figura mega importante da história do cinema, mas hoje, em 2000 e tanto. Né, em 1980 ele era, mas não era tanto. Nem o cinema era gigantesco como ele é hoje. Né? Então, assim, essa onda do tanto que o Kubrick queria mexer, do tanto que ele não podia mexer... É algo muito curioso de você pensar como o filme ficou. Porque o Kubrick tem, por natureza já, há muito tempo se fala disso, ele tem uma questão muito importante, que ele não curte ou não curtia, né, essa coisa de efeitos visuais. E o lúdico pra caramba também, no sentido da escrita, tem até uma frase dele lá que quando ele confronta ali o Stephen King para algumas coisas, ele fala, isso aqui porque isso aí é a representação do inferno. Ele falou, cara, eu não acredito em inferno. Então você vê que o filme é muito... Ele traz o filme um pouco para a realidade, né? Assim, isso. Não deixa a coisa tão... Tem os fantasmas, tem ação, mas tá muito psicológico, né? Psicológico, exatamente. É como se você projetasse na informação para o não real. Porque o que o Stephen King é um autor... Principalmente ele não é um autor de terror só, até porque os fãs do Stephen King vão chiar se a gente ficar só falando de Stephen King como se ele fosse isso. Ele realmente escreveu uma cacetada de outras coisas. Mas ele é muito conhecido por ser autor de terror. E ele é de terror no sentido de que as coisas existem, ou deixa parece que existem. E aí tem um monstro que é um demônio, e o demônio é um demônio mesmo. Tal, porque é da fantasia. Quando você lê, você consegue tirar esse lugar. Mas a representação na tela disso... não só exigir uma característica visual realista, já porque o cinema já é realista por natureza, porque você está filmando e você está mostrando. Claro. O que o Kubrick ainda faz é muita metáfora de frame. Então, assim, tanto no Strangelove lá, quando ele quer mostrar que a mesa está cheia de grandes generais, mas que os generais são os bundões, ele faz uma coisa de você ter um monte de mesa, uma mega de uma sala, gigante. Aí ele bota uma lente que dê para pegar todo o ambiente, fica quase disforme. E aí você bota os seres humanos, que são coisinhas minúsculas, ocupando um espaço. E aí você, visualmente vê, caraca, esses caras que são minúsculos é que estão decidindo o futuro do planeta, né? Isso é horrível. Então ele ainda tem esse lance muito metafórico, e esse filme é entupido. Assim, não dá nem pra gente...
desmembrar. Porque, assim, da pasta de dente que tá em cima tá tudo. É easter egg demais. Tanto que por isso que eu falei, cara, eu nem me atrevo a ficar falando, a gente isso queria aqui, dizer tá. isso, elencar Tem uns o que outros que é. destaques que eu ainda não ouvi muita gente falar sobre, mas que são interessantes e que me chamam a atenção tecnicamente, que eu acho que é o que, para mim, pessoalmente, a Heineken, o meu CPF falando, o que eu acho mais divertido nos filmes dele é o fazer, né? Tipo, não só a história que está sendo contada, Aham. mas é o fazer, tipo, resolver fazer daquele jeito, sabe? Eu acho muito incrível ele começar, na cena que eu destaquei aqui, ele começa com um espelho sendo uma cena que é aberta, então você acha que aquela cena é a cena, aí ele vai tirando o zoom e aí você vê que, na verdade, é um espelho, mas a pessoa está entrando no lado invertido, e aí a cena vai para trás, revelando o espelho e o quarto, aí a pessoa está numa posição errada, e depois ele volta para o zoom de novo do espelho, isso num movimento de câmera, lente, dolly e atores, tudo ao mesmo tempo, sabe? E num long shot, num take só. Sim. Então eu acho isso incrível. Eu fico assim, lógico. caraca, eu nem consigo prestar atenção no que está sendo falado. Eu Porque fico vendo a acontece tanta cena. coisa e é difícil, dificílimo, né, de você fazer, não só ter a ideia, querer realizar e executar tão bem, né? Obviamente tem muitas outros podcasts por aí, tem muitos outros vídeos por aí, tem até um vídeo que eu não botei na nossa dica, mas eu poderia até colocar, que é tipo filmando o Shine. Aham. Que ele vai... São os bastidores, cenas de bastidores. Aí você tem pessoas filmando por detrás. Ele é um filme tão importante que ele tem muitos filhos depois, Sim, muita sim. gente falando sobre, tentando fazer. É claro que eu acho que o Kubrick é uma figura maior e mais importante do que esse filme. Esse Total. filme não é o mais Total. celebrado desse, né? Tipo, nem é um filme que concorreu a muitos prêmios e tal. Tipo, nem por isso, por causa do gênero mesmo. Mas para mim é um dos melhores em termos de execução, em termos de técnicas. Claro que, obviamente, o Odisseia no Espaço é aqueles que não dá nem para falar, né? Tipo, ele realmente está no lugar do Hitchcock, Quebra uma barreira, o Vertigo, né? Isso aí né? Tipo, um lugar que você não toca mais. É a Fernanda Montenegro atuando. Você não vai Sim. dizer que ela é boa mais, Sim, ou a Meryl sim. Streep. Você não pode dizer isso. Ela já não está nesse lugar, né? Ela já passou desse lugar. Então não vale a Inclusive, pena. só para não perder aqui, me veio a cabeça, outro dia vi um X, enfim, passando lá pelo Instagram, falou assim, a Meryl Streep está ótima nesse papel. Eu falei, nossa, que bom, né? É aquele comentário que você fala, caramba, o que esperava, né? O que se esperava da atuação? Alguma dúvida? Mas, Exato. enfim. Então assim, nem é algo que vale a pena, mas de fato vai marcar o cinema. Marca a história do cinema. O Kubrick é muito importante, não tem como você estudar o cinema sem estudar ele. Talvez, se você for estudar a fundo técnicas de cinema. E o engraçado é você falar isso aí do filme não ser o que é o maior filme, vamos dizer, mas muitas vezes ele é a porta de entrada para muita gente que não conhece o diretor, né? Porque, às vezes, o próprio 2001, a pessoa não vê primeiro. Ela vê o The Shining por causa do hype, por conta das camisas, por conta de um monte de coisa. Ele traz um Tá na público... cultura pop, né? Exatamente. Ele tá na cultura Acho pop. que ele tem essa importância Tanto que indiscutivelmente. foi ele o filme usado no Jogador Número 1, o nome do filme? Red Player Jogador One. número 1? Do Spielberg. Não do sei. 2017. É um filme que o cara vai jogar videogame, e aí ele entra no mundo do videogame, e o mundo do Tipo um videogame Tron. é todo da cultura pop, tudo da cultura pop. Ah, tá. E aí tem uma cena que acontece dentro do hotel. Ah, demais. E é muito legal a cena, inclusive. É uma reprodução. Inclusive, muita gente na época dizia do Jogador Número 1, é Ready Player One o nome do filme. Eu acho que é Jogador Número 1. E o Jogador Número 1 ele vai para os quartos, ele entra no quarto, ele vê a página, o número do... Enfim, ele passa por tudo aquilo. E aí eles refilmam, o Spielberg refilma, de fato, a cena Que demais. do quarto, a cena de tudo lá dentro do hotel, para poder filmar o filme dele. Então ele refilma o filme só de lúdico. E foi a melhor refilmagem do que das outras continuações. As pessoas falam isso, cara, ninguém conseguiu fazer tão bem feito, e não é só cópia. Porque, na verdade, não é a mesma cena. Tipo, são outros personagens que estão assistindo aquele filme, entende? Sim. Então, são personagens que estão dentro daquele filme assistindo. Então, ele conseguiu botar a câmera na posição que a gente tem, a sensação que a gente, de fato, voltou para dentro do hotel. Mas, de fato, como outro espectador, e ver aquilo acontecendo de novo. É maravilhoso. E alguns personagens que estão lá dentro, eles não conhecem o filme, não assistiram o filme. Então, eles não sabem quem é o vilão. É quando o cara vai lá no quarto, entra no quarto. Ele, tudo bem, pode entrar no quarto. Não, você não pode entrar nesse quarto. Ele, por quê? Sabe, tipo, eles não... É muito, muito inteligente. Maravilhoso. Assim. O filme é muito inteligente, principalmente nessa parte.
Os outros depois é só piu-piu, piu-piu e gritaria e tal. Tipo padrão de videogame. Sim. Mas essa parte é realmente muito legal. Enfim, ele é um filme que teve muitas refilmagens, muitos filhos, muitos modelos, muitas e muitas questões. Eu acho que, tecnicamente, como tu disseste, não vai ser o filme usado como referência, mas vai ser um filme de entrada. E também não é um filme que a gente pode usar como ele inventou várias técnicas sim. e estão expressas nesse filme, porque o Hitchcock, em 1958, já fez, e ele, na verdade, pega até o Vertigo mesmo. Esse lance de puxar a dolly e mexer no zoom era algo que também já era feito. E o Hitchcock também, aí o Hitchcock, sim, é essa figura que a gente não pode falar. Tipo, não adianta falar nada sobre ele. Mas o The Shine, o que eu acho interessante do Shine é que ele é um marco de filme muito acadêmico, filme muito vinculado à cinefilia, mas com uma pegada simples e pop. Sabe? Que faz as pessoas conseguirem consumir, porque ele tem essa cara de terror. Sim. As interpretações são super caricatas. Tipo, a mulher é caricataça. Tem uma cena que ela vai andando, correndo e gritando, que ela tá com os braços soltos igual um boneco de posto. Tipo, as cenas são caricatas, não é uma profundidade, embora o filme é todo baseado no psicológico. Mas não tem nenhuma interpretação como você pensa no Three Billboards, por exemplo. Sim, com certeza. Da pessoa, do ator introjetar o problema e pensar, ou como a gente viu o The Father, que o cara que ele tá pensando e aquela loucura que tá acontecendo na cabeça dele, a gente tá visualizando, como no The Father, só que a gente vê o ator interpretar essa loucura. E aqui não. Aqui a gente vê o ator e a atriz representando a loucura. O que é diferente, que eu acho que no The Father, se eu não me engano, eu apontei essa diferença entre interpretação e representação. Sim, não, até o próprio Stephen King, acho que deu um depoimento falando que a preocupação dele em relação ao, entre aspas, não gostar da escolha do Nicholson, é porque ele já tem aquele sorriso louco, ele já traz isso logo num primeiro momento, né, como ator ali, já traz isso pro personagem, e ele fala que é uma coisa de ir se desenvolvendo. Ele falou, escrevi pra coisa se desenvolvendo, que é o que acontece, de fato isso acontece, o cara, ele vai pirando, né, ele vai, ao longo do filme, ele vai se transformando. Mas a gente já vê na cara dele que ele não é um cara normal, né? Assim, claro. Normal, não vamos falar sobre o que é normal, mas você já sente que ele é um cara meio louco ali, que ele já tem um olhar, que ele já tem uma figura. As pessoas já tinham essa expectativa, né? Do olhar, do jeito dele e tal. Então, quando você traz esse cara, você tá trazendo também... Acaba que o ator carrega muito, né? Dependendo dos personagens que ele faz. Então, essa expectativa... talvez não que o público tinha, segundo o que eu interpretei do Stephen King falando, não era o que ele queria no primeiro momento, queria que viesse um cara comum, talvez por isso citou lá o Robin Williams, o De Niro, enfim, que são caras que você não espera nada e de repente eles ficam tão loucos, assim, e o Jack Nicholson já começa com aquele gás dele, né, embora por mais que ele seja corretinho e de terno, mas você já olha pra ele esperando isso, né, acho que tem um pouco disso. Até porque tem takes que é justamente pra mostrar que isso, o cara não tá bom. Tipo, esse cara não tá acertado, tá errado esse cara aí. Mas eu acho que é um pouco do conhecimento, aí é o que eu falo, por isso que eu acho que o Kubrick é genial nesse sentido. Eu não quero ficar falando mal do Stephen King, embora não, imagina, eu tenho um pouco de vontade guardada, mas o Kubrick tem uma percepção comercial sobre o cinema, né? Então, assim, ele sabe que o público vai ver tendo visto cartaz, tendo visto trailer, tendo já visto boca a boca. Claro. Então, assim, a descoberta do cara ficar esquisito não vai acontecer de jeito nenhum, porque o público já sabe. O público vai sentar lá já sabendo que ele vai ver isso. Claro. Então, como a gente sempre cita nas peças do Shakespeare, eu sempre cito isso, principalmente no período ali, teatro elisabetano, para usar o termo mais correto, de 1500 e alguma coisa até 1600 e tanto, 1700, que boa parte das estruturas do renascimento teatral, por assim dizer, embora o Renascimento seja um período um período histórico, um movimento histórico muito mais de artes plásticas, mas teve grandes exemplos em artes teatrais e artes cênicas. Essas figuras, eles reinterpretavam peças gregas e reliam peças gregas, e isso aconteceu por muito tempo, até no romantismo, que pouco se escreveu de teatro tradicional, ou seja, poucas histórias se escreveram por original, para interpretação, e muito mais releituras medievais novamente,
até realmente o rompimento com o teatro moderno. Mas, enfim, isso aí não é o nosso assunto de hoje. Mas, não, mas você está falando da interpretação, de fato, da percepção, da sensibilidade do Kubrick. E, na verdade, de escrever isso como uma forma de, tipo, contar a história que todo mundo já ouviu falar. Claro, Isso é muito importante, tanto que o Shakespeare usa o recurso do próprio narrador entrar antes de começar a peça para contar o que é. Ó, essa é a história do fulano e fulano, e no final eles se matam e acontece isso, isso e aquilo, tá? Então vamos assistir. Sim. Porque é para cortar a expectativa da plateia de que eu não vou mudar essa história, eu vou só te contar como ela aconteceu, que é o início do prequel, que é mais interessante você ver o processo do que você saber o processo, o arco. Né? Sim, o processo sim, arco do personagem. Então, o Kubrick sabe disso, porque o Kubrick tem muito conhecimento, ele percebe como que o público percebe as coisas. Claro, então, ele vai te contar as coisas como o público percebe. O livro, ele não tem essa faceta, porque você escreve e você vai somando as informações, Sim. mas você não tem esse lugar, tipo, eu vou escrever essa frase, essa palavra, vou colocar aqui na esperança disso acontecer, do público ir pensando. Porque o recurso da escrita, ele é um recurso muito épico mesmo. Se você não escrever que a figura estava com um olhar louco, ninguém vai imaginar que alguma reação de pessoas é que o cara é esquisito. Porque você não vai ter takes dentro da literatura para exemplificar uma reação que não seja pétrea. Porque se você põe um personagem falando uma frase e depois na linha de baixo você escreve e o João, que estava ao lado dele, agiu de uma forma estranha. Achou estranho essa reação dele. Se você não verbaliza isso, no sentido de estabelecer que isso existe, o público não chega nesse lugar. Claro. E no filme, você pode botar um ator olhando, achando esquisito, sem necessariamente interferir na história, mas só pra deixar um hint pra plateia, tipo, por que será que esse cara achou estranho? Bom, dá pra ficar falando... aqui a gente pode abrir uma roda de conversa... Só disso, sem falar das cenas. Dá pra falar, esse filme dá pra fazer uma roda de conversa sobre a tapeçaria. Dá pra fazer sobre tudo. Sobre o áudio. Sobre áudio. O áudio daquele... O que é o áudio daquele triciclo daquela criança. O áudio. Isso, inclusive, é uma coisa que muitas pessoas falam até... que foi um recurso, claro, tem que lembrar que o filme é de 1980, principalmente nos anos 80, nos anos 70, se você for pegar os filmes dos anos 70, 79, 80, até ali 80 e poucos, tem uma coisa muito clássica que é o áudio. O áudio é TV ainda, né? Tipo, o áudio é diálogo. E depois uma música por cima. Você tem pouco sound design, tem alguma coisa de sound design, mas não tem nada muito específico. Se você pegar o próprio Odisseia no Espaço, é a mesma coisa, né? É um filme que tem muito diálogo, só tem fala, porque o áudio é gravado ali, os atores usam microfones, se usava muito microfone de lapela nesse momento, tinha pouco áudios de boom, existia, mas não era um recurso que hoje, pelo menos, até onde eu sei, até onde eu tô vivendo aqui, o boom é o 90% do áudio que você quer captar, sacou? E o lapela, por mais que você tenha o DPA, que são lapelas excelentes, tipo, são lapelas de $10 mil, que são maravilhosas, o editor quase nunca usa, pelo menos todos os editores que eu passo, eu falei, e aí, qual foi a porcentagem que você usou do lapela e coisa? Ele, cara, mutei o lapela e usei só o boom. Porque o lapela tava abafado, ou tava na hora, mexeu demais. Por mais que você tenha... Cara, lapela não é algo pra filme. Não é algo usado. É importante você frisar aí pra filme, né? Porque quem nos ouve aqui, principalmente o jovem filmmaker brasileiro, né? Eu mesmo já passei por diversas experiências de botar um lapela e botar um boom, e assim, o boom inutilizável, porque tem barulho, ficou longe. E aí não adianta. Fala, pô, mas diz que o boom é melhor. Sim, mas a gente tá num ambiente cinematográfico, controlado. Claro. Não então, tem geladeira funcionando. O melhor boom, todo mundo, por incrível que pareça, jogando no mesmo time que o cara do áudio. Então, você tem uma voz mais natural, né? E tanto o ambiente como o timbre da voz. Então, o lapela talvez vai estar ali como recurso para salvar. Aqui também, se for o caso, é melhor fazer o ADR, como a gente já falou. Né? Hoje o ADR vai garantir, vai tirar o mercado do lapela. O lapela ainda está sendo usado muito para documentários, para entrevistas, porque a pessoa está parada, sentada, é muito fácil de botar.
E aí o Boom faz uma diferença, você faz um mix, mas assim, cena de ação, coisa do gênero, nem se preocupa mais em botar live na galera. E até porque também, sabe? se você tem um take muito aberto, uma imagem muito aberta, não vai dar pra botar Exato, esse é o Boom. O lapela não vai funcionar porque o cara provavelmente vai estar se mexendo muito. O Boom não tem porque não há vara de 50 metros que faça sentido colocar. E aí o ADR já vai, só grava aquele som ambiente e depois refaz e já foi. Então, assim, esse filme tem umas coisas especiais que é o áudio. O som dele é diferente desse período de sons zoados. O Kubrick é um cara muito genial, ele realmente se preocupa com o lance da experiência do público ao assistir. Ele é o cara que senta na plateia lá para tipo, não, tá bom, o volume não tá. Tipo, ele realmente pensa nesse lado depois, como a gente já frisou lá no início, em relação à literatura e à cinematografia, por assim dizer. Então ele tem essas relações. Então, assim, tem a cena que me chama a atenção sempre, e várias pessoas já falam disso, é o triciclo. O áudio do triciclo passando pelos tapetes. Tipo, ele passa pelo tapete aí. Maravilhoso. Aquilo é incrível, e aquilo era algo que na época era assim, caracas, como? Porque pouco se fazia de gravação de coisas em set ou substituições depois. Hoje é, tipo, completamente comum. Mas antes era algo assim, é um detalhe. A gente viu o Piano, por exemplo, que é um filme que o cara anda na mata, ele caminha na floresta, ele caminha na praia, ele vai ele toca piano, tá na casa de madeira, e nenhum desses sons é algo que, tipo assim, chama a atenção ou faz parte da história do receio. E ele faz o barulho não só ser intermitente, tipo, começa e para, como ele faz uma cena para chamar a atenção e gerar uma atenção pelo som. E aí, se você pensar que o cara tá gerando uma tensão, tipo, de tensão mesmo, de botar o espectador, caracas, o que vai acontecer agora? O que será? É um suspense, sem botar uma nota diminuta, segurando por muito tempo. Embora tenha uma cacetada de nota diminuta que sobe demais. Mas esse do triciclo é tipo isso, sabe? Tipo, olha lá, aí vira. Sabe? É brilhante, cara, é genial. É brilhante, mas acho que isso é muito da percepção dele também, de entender que o áudio, principalmente no terror já dessa época, é parte fundamental, chutaria aqui acima de 50%, 60%, 70% da experiência. Que é o que você está falando, assim, pô, você tem uma criança andando no triciclo, no tapete, isso não é nada demais, gente, me desculpa, não é nada demais. Só que passa a ser uma das coisas mais fascinantes e tensas do filme. Por quê? Porque o áudio faz você ser levado para um lugar que é o que você está falando, ele não é regular, ele tem um tapete que ao mesmo tempo que só numa tira roda. um pouco o barulho, é só de um lado. Cara, é realmente muita percepção, assim, muita percepção. Esse editor, né, o Lovejoy, ele é muito importante, ele trabalhou com o Kubrick outras vezes, é tipo uma figura que vale a pena você conhecer o trabalho dele todo, porque ele tem muita coisa de TV que ele fez alguns documentários, já apareceu algumas outras vezes por aí afora, mas ele realmente sacou essa parada, né, que o Duca está colocando de como o áudio, tanto nos outros filmes também, porque tipo, no Odisseia é a mesma coisa. No Odisseia, o som do silêncio no espaço, que era algo curioso, porque até então a gente pensava, quando tinha ideia de espaço, ainda tinha-se barulho, você tem, enfim, desde o momento que a gente conseguiu colocar som no cinema, a gente nunca tirou o som do cinema, né? Como aconteceu com o teatro, né? O Wagner, se eu não me engano, foi uma das primeiras pessoas a deixar a plateia no escuro. Né, lá em 1800 e tanto. Tipo, ok, apaga as velas da plateia, porque a plateia conversa durante a obra. Sim. A plateia fica conversando, então é meio como galinha. Apaga a luz, elas ficam no escuro, ficam caladas. Porque a gente não fala tanto. Ele foi uma das primeiras pessoas a falar, apaga a plateia fica no escuro, ela só consegue prestar atenção no que ela está vendo. E a partir do momento que a gente estabeleceu, caracas, isso é muito brilhante, nunca mais a plateia ficou no claro. Até hoje a plateia é do escuro, a plateia tá sempre no escuro, mas antes de 1800 e tanto, tem uns chatinhos aí que insistem em falar dentro do cinema, mas... porque hoje a gente tem a nossa própria luz na mão. Pipoca, então a gente consegue voltar para esse lugar de falar. Mas assim, mesmo, claro, que peças de teatro ou coisas cênicas que são na rua, aí a tendência é que a plateia também esteja no mesmo ambiente. Mas se você pensar em salas fechadas, a plateia está no escuro desde então. E o áudio também é a mesma coisa. Depois que o áudio entrou, praticamente o áudio nunca saiu. Até hoje, quando você tem cenas que não tem áudio no sentido de que está mudo,
Muitas vezes tem que avisar pra plateia que tem um momento que fica mudo. Porque tem gente que de verdade reclama, sai e fala, deu um problema no filme, deu problema aí. Total. Porque as pessoas acham que tem alguma coisa errada. E o Odisseia no Espaço fez isso também. Tem várias cenas que acontecem coisas que ficam, cadê o som? Tipo, fica mudo, sabe? E fazer mutar o som numa cena de espaço, embora seja muito óbvio, claro, é algo não comum e algo que destaca. E isso só dá pra fazer isso se o cara saca de som, entende? Exato, tipo, claro. É uma percepção do som, de como usar o som. Então eu acho que esse filme tem essa coisa. É claro que ele tem muito clichê dos pads e música, porque é do gênero. Então, tipo, eu acho que esse filme é brilhante no sentido comercial, que ele tem uma sonoridade fácil de vender, não muito esquisita, não muito estranha. Por exemplo, como, para usar um outro exemplo, A Quiet Place, que é um filme que saiu agora, esse ano, 2, e no ano, 3 anos atrás saiu o 1. E o 1 tem muito mais tratamento sonoro de tipo assim, a gente precisa usar o som como um elemento do que o 2. O 2 já é bem clichê de terror, tem barulho pra caceta. Para um filme que chama A Quiet Place, tem muito barulho. Porque, na verdade, ele está muito mais voltado ao comércio do que à questão estética, vamos colocar assim, para não falar aqui arte, né? Sim, tipo, a questão estética. E esse filme, eu acho que o Shine, eu acho que é um excelente equilíbrio entre uma questão estética da linguagem, que é o que eu tô querendo falar, do terror, do medo, do pânico, da questão perigosa, do estranhamento, e, ao mesmo tempo, algo claramente comercial, bem feito para ser entendido que é medo, para ser fácil de vender, para ser, tipo assim, para conseguir fazer a coisa funcionar. Que é o melhor então, eu acho que é um mundo, equilíbrio né? muito inteligente, sabe? De todo mundo que trabalhou lá. Tanto o ator mesmo, que vai até um determinado ponto de alopração e até um determinado ponto de psicologismo. Então, os personagens são caricatos, mas você não duvida totalmente. Não é um filme B, de interpretação caricata. Sim. Mas beira. Tem cenas que beiram, né? Tipo, as coisas são muito over e depois voltam ao normal. Mas acho que o equilíbrio é justamente o que você falou. O outro lado da história, ele é tão correto, tão bonito, tão que você se questiona. Você não consegue se entregar para essa caricatura, porque você, ao mesmo tempo, você olha e fala, não, mas peraí, é realidade, esse cara não... Ele tá realmente surtando. Você fica querendo acreditar em outras coisas. Então, tipo aquela banda que é muito autoral, muito, né, experimental, e de repente consegue fazer um som mais pop, mas continua com o veneno. Os Beatles, trocando em miúdos aqui, conseguiu fazer isso. Começou com o Yeah, Yeah, Yeah lá, mas depois eles começaram, né, a trazer o veneno, né, dentro de músicas que continuaram pops. Então você vê Let It Be, que seja A Little Help From My Friends, são músicas super pops, mas você vai ver no arranjo, no timbre, tem um monte de coisa legal ali, e isso não fez com que eles soassem esquisitos. Enfim, não é esse... Não sei se eu fiz o melhor paralelo, mas é mais ou menos isso. Acho que tem o acadêmico, tem a técnica, tem tudo, mas não é filme para acadêmico. Muito pelo contrário. Esse que é o grande lance dele, né? Porque ele consegue usar os recursos que fazem da obra ser arte, ser do caralho, ser técnica, né? Ter muita técnica, mas o cidadão médio ali consegue curtir como um filme bacana, Porque né? não vai ter nada que vai ser... Tipo assim, se você não sacou essa parte, você não passa pra próxima. Exato. Isso é um cuidado comercial, né? Tipo, eu preciso ter carinho com o meu espectador, porque ele é que paga o meu salário. É meio que essa lógica, né? Porque tem alguns filmes que a pessoa fala, se você não entendeu, o problema é seu, vambora. Exatamente. A ideia não é pra entender mesmo, deixa pra lá. E esse não, esse tem um cuidado de, tipo, todo mundo tem que estar entendendo. Claro. Por isso que tem várias cenas que são, tipo, muito claras. Mostrar o que tem que ser mostrado. Para que não fique dúvida que é isso. Que é uma coisa que o Hitchcock também fazia. O Hitchcock já fazia desse suspense, que é tipo, o gênio, o pai do suspense, lá, que é tipo isso. Mostra uma bomba. Mostra o porta-mala do carro. Aí mostra a pessoa andando. Aí mostra o porta-mala de novo. Tipo, pra ninguém ter dúvida, gente. Essa pessoa vai entrar no carro e o carro tem uma bomba. Aí mostra a pessoa pegando a maçaneta. Aí mostra o porta-mala de novo e bota uma música. Aí, tipo, caraca, vai explodir. Tipo, não tô deixando interpretações. Não, tô te dizendo mesmo. É isso que vai acontecer. É isso mesmo, Entendeu? Então, esse filme também, ele tem um cuidado de, tipo, deixar claro cada uma das coisas. Pra fazer uma coisa justa, é só assim, porque a gente falou da Meryl Streep, a gente falou da Fernanda Montenegro, então assim, a gente poderia, talvez, eu não queria fazer esse pulo, mas talvez a gente poderia falar que o Ray Lovejoy, que é tipo esse editor, ele é tipo uma dessas figuras, que não vale a pena a gente ficar falando a biografia do cara, porque tipo, ele tá no meio de um monte de filme importante. Sim. Tipo, sabe, você pegar um filme, ele foi assistente, se eu não me engano, esse cara foi assistente do Lawrence da Arábia. Caramba! Tipo assim, ele é um cara muito, ele tá
preso na história do cinema, é uma figura muito importante, não vale a Sim. pena a gente ficar necessariamente ressaltando esse cara aí, até porque, enfim, a gente tem que seguir com o filme em si. Mas vale a pena você, tipo, ir atrás. É claro que a gente está falando de filmes, principalmente do Kubrick, que a mão do diretor é muito pesada, muito de definição mesmo. Então, às vezes, o cara propõe poucas coisas. Até porque eu acho que essa coisa dos editores, essa é uma discussão que a gente pode ter. Eu acho que os editores de cinema, hoje, têm mais poder na mão do que eles tinham nos anos 80, Total, talvez. concordo. E por concordo que eu acho? Porque os editores hoje é que dominam tecnologia mais que os diretores, as diretoras. Tipo, uma editora de cinema, ela domina mais computador, software. E o próprio recurso, tem muito mais recurso também, né? Do que quando você editava numa fita e, enfim, você tem muito mais recurso para montar. A gente pode fazer várias coisas, mudar a cor, botar verde, botar azul. E os diretores, eles ainda são, né? A escola de direção de cinema ainda é formada como base do storytelling, né? Tipo, como os atores são formados com base ainda numa estética realista, tipo, você sai, embora você vai experimentar Butoh, você vai experimentar outras coisas, mas você sai formado numa escola realista, como ator. E o diretor, ele ainda sai formado numa escola de storytelling, né? De escrever roteiro pra caramba. Porque você faz uma faculdade de cinema e foca pra direção, você escreve muito, você dirige muito, tipo, contar história. Porque ainda a máxima do cinema é contar a história. Então, o conteúdo do assunto é um pouco maior do que a forma de fazer. E para quem tá na câmera, tá mais focado até pela forma de fazer. Então, cinematographers estudam mais formatos mesmo, sabe? E aí, consequentemente, mais tecnologia. E o editor é uma figura no meio do caminho dos dois. Tipo, ele entende da parte tecnológica de como fazer isso, de o que a gente escolhe ou não, e ao mesmo tempo de como contar essa história. Então, assim, analisar hoje, em 2021, um filme de 1980, sob a perspectiva do editor, é muito difícil. Porque hoje a gente tem um poder e uma percepção de profundidade do nosso trabalho como editor ou editora, que naquela época eles tinham, obviamente, mas eles tinham menos poder. Sim. Em todos os sentidos. Né? Em sentidos de barganha, de propostas, porque os editores... a gente não é famoso hoje, né, já? Porque você não fica falando, nossa, todo mundo conhece o Tarantino, poucas pessoas conhecem a Jennifer Lame, por exemplo. Sim. Quase ninguém ouviu falar disso, sabe? Então, assim, é muito comum a gente não ouvir falar de editoras e ouvir falar de grandes diretores ou grandes atores, porque ainda é o glamour da frente. Mas se você imaginar isso em 2020, mas se você pensar isso lá em 1980, aí, cara... Aí as pessoas não sabem nem que filme era editado. Não, mas de fato mudou, como você falou. Tanto a academia que premia a montagem e tal, mas assim, o próprio talento, o editor talento que a gente citou aqui do Fada, né? Sim, que é um cara que, assim, talvez seja mais fácil escolher determinado diretor do que ele para editar. Isso, então, porque o cara, exato. de fato, chegou num lugar, né, que ele entende que o peso... E não é sobre disputa, gente. Você que está nos ouvindo aí, não é sobre... porque esse aqui tem mais poder que o outro. Não é o que você está falando, mas é de você ter um poder à altura do seu cargo, da função que você tá. Porque você tá num lugar muito importante do filme, que é a montagem. Você não pode ser só mãos, né? Então, acho que isso foi conquistado com o tempo. Agora, o que você falou, naquela época era, falta de recurso, ou o que tinha, e aí tinha essa coisa de, não, porque o diretor é o filme e tal, e aí, imagina os editores tendo que colocar as coisas no lugar lá, falando, puta, mas isso não vai ficar bom, eu tô sentindo. Isso realmente também mudou demais, assim, mudou demais. Sim, Então, a gente tem que fazer essa ressalva, porque a gente pode ficar falando do corte aqui, como o nosso podcast se propõe, mas nesse caso, especificamente desse filme, que é uma coisa complexa pra cacete, a gente já estamos aí com quase 1 hora de conversa, a gente nem falou da cena, pra você ver, é que fica difícil, de fato, separar uma coisa da outra nesse específico. Esse tipo, é muito difícil a gente falar se isso é uma decisão X ou Y e tal. Claro. Esse é um roteiro que está disponível há muitos anos, eu já li muitas vezes. Tipo, esse filme eu nunca estudei passo a passo. Eu já estudei muito todas as cenas, já fiz assignment. Tipo, eu tinha matérias na faculdade que era só sobre cenas específicas do Kubrick ou cenas específicas desse filme. Então, tipo, de fato, tem muita coisa para ser estudada. Uma coisa muito curiosa que eu chamo a atenção para vocês é leiam o roteiro para vocês verem como o roteiro não tem nada. De indicação, né? De indicação. O roteiro é a história mesmo escrita, porque o cara escrevia pra ele mesmo fazer. Então, tipo, ele sabia o que ele queria lá na frente, sabe? Só botava tópicos. E também, óbvia coisa... exatamente. Tipo, a fala é um roteiro pros atores. Tipo exato. Assim, agora você vai falar isso aqui. Na hora eu digo como e como você vai fazer. Exato. Então, é muito curioso isso, assim. Claro que dá pra você
esmiuçar um pouco e sacar, tipo, nessa aqui com certeza deve estar um close, porque tá muito perto, tá. Mas, de qualquer maneira, tem várias cenas que você fala assim, cara, isso não estava escrito, isso aí, parece que ele inventou na hora, assim, sabe? Tipo, peraí, já sei, sabe? E é muito colaborativo. Todo mundo fala também do Kubrick isso. Ele é muito colaborativo, né? Mesmo querendo ou não, como ele trabalha com os atores oferecem muito material e ele deixa. Ele é um bom diretor por isso. Sim. Eu sempre friso isso. Uma boa diretora, um bom diretor é quem trabalha com atores. Claro. Você quer ser um bom diretor, aprende a atuar, entende a atuação, conversa com os atores, as atrizes. Essas são as pessoas que você tem que dirigir. Você não dirige o filme, você dirige atores. Tipo, é isso. O diretor tem que pensar, ou a diretora tem que pensar em atores. E os diretores que sacam esse lugar, tipo assim, eu tô trabalhando com atores e o resto é o resto, eles geralmente fazem filmes bem feitos. A gente pode ver todos os grandes filmes que a gente falou aqui, que são excelentes, a atuação é algo que se destaca porque foram bem dirigidos. Claro. Porque são pessoas que sabem extrair dos atores e atrizes o momento certo, o jeito certo e colaborar, né? Tipo, você me dá um tanto também que eu quero. E isso o Kubrick é genial mesmo. Esse filme é genial nesse sentido. Sim. Questão importante que vai ser muito difícil, isso foi uma coisa que a gente não se atentou e que aconteceu agora enquanto a gente estava gravando. Como é um filme muito antigo, e como é um filme que não é muito antigo, porque anos 80 não é muito antigo, senão a gente está se chamando de antigo, né? Mas como é um filme... Olha, eu não queria te dizer, mas... Tô chamando o Duca de antigo e eu tô antigo. Os dois com 41 anos. Vintage. Vintage. Descolado, vividos. Como é um filme importante, clássico, ele foi feito para o cinema, foi feito para TV, foi feito para cinema europeu, foi feito para uma cacetada de coisa. Então, ele tem 4 a 5 runtimes. Sim. Tipo, ele tem 4 a 5... 4 tempos. Então, tipo, tem um corte de 2 horas e 24, tem um corte europeu de 2 horas, tem um outro corte que é o supostamente chamado de original, que tem 2 horas e 26. E tem um outro que é para os Estados Unidos, que tem 2 horas e 22. E nesses você vai ter cenas que são a mais, a menos, enfim, não é nem a questão do corte do diretor. Eu acho que é só até uma questão de length. Como fala isso? Tamanho, duração, isso. Duração. Do tamanho do filme até pro cinema, pra TV, enfim, total. Pra essas coisas todas. Mas aí você que já tá no sentido de original, tipo, oficialmente o filme tem 4 durações. Versões, quase que fosse versões, que não mudam, obviamente, conteúdo no geral, mas acho que o corte é ajustado. Isso. Mas aí tem o frame aí na descrição, você vai achar os links e tal, que aí você consegue saber exatamente a cena que estamos falando. Até porque ele tem também 5 aspect ratios. Tipo, ele também fez um monte de formatações até conseguir colocar tudo, que para esse filme é uma grande perda, quando eu penso que não é IMAX. Porque tudo que tá no frame parece lindo, maravilhoso, tem que ser visto. Eu tô usando a versão europeia do corte, que é de 2 horas. E eu tô usando a versão da HBO Max aqui, Brasil, que tem 2 horas e 23. É a versão dos Estados Unidos. 2 horas e 22. Aqui dá 2 horas e 23 e 43, talvez seja aquele HBO Max que aparece no começo, sei lá, e tá contando. Mas... Então deve ser a versão dos Estados Unidos de DVD, tipo, é o release de DVD. Sim. É a versão do DVD que a HBO tem. Então pode ser que quando você estiver ouvindo isso, a gente vai dar play junto, você vai ter que meio que catar esse filme. Qual é a versão que você tem? Se você tá usando a versão que o Duca tá usando, que é do HBO Max, pode ser que tenha cenas que não tenham, cortes que não tem e tal. Mas na verdade a gente vai tentar achar do ponto ao ponto, né? Vamos ver se vai funcionar. Então coloca aí se você for usar o HBO Max, é em 6h40. 6h40. Se você vai usar a versão do filme de 2 horas, você bota aí em 5:05. A gente tem uma wide shot com 2 pessoas sentadas de costas pra gente e um cara no centro, super bem distribuído, um sol maravilhoso, roseando tudo na nossa cara, o sol tá na nossa cara. E tá lá o Stuart, né, sentado no centro do frame, uma composição belíssima. Cores maravilhosas na parede. Corretíssimos quadros na altura, tudo muito bem. Plantas na parte de cima, tipo um pré-mezanino. Tem um barômetro, um termômetro e um higrômetro. Relógio. Na verdade, é um barômetro de... Ali não é hidrômetro, não. Não, um termômetro? Tem um termômetro na parte de cima, do meio é um barômetro e embaixo deve ser de umidade.
Aí já não sei, não fui escoteiro. Eu sei porque bom, enfim, eu já falei, né? Eu gosto muito dessas coisas de relógios e tal, então a gente vai ver esse frame desse cara e é uma cena importante que é o que eu quero chamar a atenção a gente vai ver inserções de interpretações daquilo que a gente falou dessa 1 hora passada aí, desse monte de coisa de interpretação. Não vou me atrever a falar disso de novo, até porque eu acho que no The Father, se eu não me engano, foi no The Father ou algum outro episódio, eu falei sobre a diferença entre interpretação e representação. Para recapitular muito, muito, muito rapidamente, nos períodos antigos da história do teatro, era comum você ter pessoas que iam representar figuras que existiam, e você tinha nos mezaninos, nas bancadas da arquibancada, aquele lugar de sentar ou ficar em pé que era meio alto, onde ficava o nobre. Mas você tinha uma figura que era tipo o príncipe. Esse príncipe ele ia ser representado por alguém. Então era comum esse cara ficar ali em pé ou sentado, tipo, para as pessoas poderem ver a versão original e no palco alguém representar essa pessoa. E ela vai estar vestida com essa pessoa, com a roupa dela, ela vai ser representando. E ele tentava imitar essa pessoa, né? Copiar os trejeitos, as coisas engraçadas, as coisas... Tipo, era uma caricatura mais ou menos como a gente vê, sei lá, o Adnet imitando o Silvio Santos. Ele faz uma representação, né, a gente chama de imitação porque é over no caricato. E nesse caso da representação que eu estava falando, não é necessariamente só caricato. É uma representação, não é uma interpretação. E qual é a diferença da representação? A representação, ela usa esses elementos externos como uma representação fingindo que é aquela pessoa sem saber o ferimento da original. Então, eu estou agindo tal qual a pessoa é. Por isso, até a gente usa representação como conceito jurídico também. Você vai fazer uma representação. Eu faço uma nota no seu nome, eu te dou o meu... Como é que chama isso? Procuração. Procuração. Eu te dou uma procuração para o Duca representar o meu nome. Então o Duca vai poder ir lá no meu banco, fazer movimentações como se fosse eu, porque ele representa o meu nome. Ele não é, mas ele finge ser aquele que eu sou. E interpretação envolve um momento já, de fato, de você pegar a ideia ou pegar a coisa e construir pequenas informações para chegar no mesmo resultado que é exemplificação do trash de vie, em francês, ou a fatia da vida. Eu tenho que chegar no que aquilo é, mas eu vou dar a minha forma, o meu caminho, e vou criar informações dentro dessas questões. Então, se a gente usar um paralelo, o Jack Nicholson está representando esse personagem over, bizarro, pirado. Então, ele pode ser mais caricato, ele vai ser mais... Porque ele está pegando coisas como são e colocando elas. O Anthony Hopkins, no The Father, estava interpretando um cara maluco, porque ele estava introjetado pequenas informações de criação naquilo. Então, cabe a nós, como plateia, correlacionar as interpretações do Jack Nicholson, as interpretações do Hopkins, para conseguir entender o que ele queria dizer. E cabe a nós ler o Jack Nicholson. A gente só lê. Entende? A gente não vai ficar tipo, isso quer dizer tal coisa. Não, a gente só lê. Um ponto curioso nessa cena ele põe um cara over, interpretando, né, atuando over, e um outro atuando de uma maneira natural. E essas inserções são muito importantes. Então, essa fala toda aqui vai ser... Vou tentar colocar aqui. Vamos lá, então. Para ver a troca, né? É isso. Vamos ver. $1. Estamos aí todo mundo posicionado. $1 já. Tá, eles estão de costas, né, falando. Aí corta pro cara. Certo? Ele tá bem pertinho. Não. Ah, não. Cortou. Ok. Vai ser sempre meio atrasado. Mas a ideia é que o cara tá falando sozinho. Né? Falando sozinho. A gente tem um take meio longo. Corta pra ele. Né? Pro Jack Nicholson. Tipo, parado. Vai voltar olhando, pro cara. Né? Sim. Isso. Lembra que vai ser sempre a diferença. Depende do corte que você tá vendo. Mas vai ser sempre esse lance de, tipo, mostrar, tirar. A gente tá pegando um diálogo, ó. Ele tem a falar, vai ser bom, aí corta pro Nicholson falando, isso vai ser bom para mim, porque, afinal de contas, estou escrevendo um projeto, né? Tipo, estou tentando fazer isso, vai ser uma coisa que eu quero. Corta pro cara, a gente tá um pouco mais perto agora, né? Não tá mais tão aberto, a gente tá um pouco mais perto, da agonia dessa mesa que tá torta no canto. E aí corta para ele terminar de ouvir o diálogo, sempre agindo de uma maneira meio over, meio representando, meio goofy, né? Sempre rindo, falando que não tem problema nenhum. Ele faz umas caretas, entendeu? Tipo, tudo tá meio esquisito. Os dois estão na mesma toadas, ó.
o cara se refere ao vizinho, né? Se refere ao outro cara, o outro cara não aparece. Aí ele vai falar sobre o assunto sério, que é a morte do negócio. Ou seja, agora vamos falar sobre coisas sérias. E aí ele corta pro outro e fala, vamos ver. O Jack Nicholson continua e o Jack Nicholson não mudou o clima, mas o outro já mudou. O assunto já mudou o clima, mas o Jack Nicholson não. O Jack Nicholson continua goofy. E aí corta pra esse cara olhando sério e olhando pro outro cara. Ok, pausa. Maravilhoso. Que esse é um insert que não tá escrito, esse é um insert só pra poder falar assim, ok, galera, pra quem não entendeu, esse cara é o ponto da realidade. Esse cara, ele é um ponto da realidade. Tipo assim, esse cara representa o que a plateia deve estar sentindo naquele momento. Porque eu tava um cara todo falando, isso aqui vai ser maravilhoso, e o outro, vai ser ótimo. Aí, ok, mas agora deixa eu falar uma parada séria. Rolou um acidente aqui, o pessoal morreu, você sabe que, enfim, é uma coisa séria aqui, hein? E o Jack Nicholson não muda o tom, ele continua, vai ser ótimo, então maravilhoso, melhor ainda. Nossa, eu tô super intrigado. E aí corta pro cara, tipo, peraí, você não entendeu o que ele acabou de falar. Tipo, peraí, isso aqui tem alguma coisa errada. E é uma informação de representação com interpretação, entende? Tipo, é o editor ou o Kubrick colocando um insert, que não é uma cena escrita visualmente, mas é uma cena de insert, foi o que eu falei lá no início. É tipo, é uma forma bem cinematográfica de mostrar uma pessoa conferindo se aquela outra pessoa não é louca o suficiente para não ter entendido o que foi dito. E é muito sutil, porque enquanto o áudio continua rolando da conversa, a gente só tem um insert de uma pessoa que a gente não sabe quem é, que não vai aparecer de novo. E que não representa nada na história. Ele só tá ali pra mostrar que aquela cena não deveria estar acontecendo da forma como a gente esperaria. Entende? Que, tipo assim, esse cara, ele é um psicopata. Agora já. Porque ele não age como uma pessoa normal agiria. Porque uma pessoa normal ficaria tensa com esse assunto. Uma pessoa normal acharia, peraí, mas que negócio é esse? Você leu no jornal, alguém me contou essa história, mas peraí, isso aqui é sério. E o cara tá tipo, vai dar ótimo, vai dar certo e tal. Tudo bem. E isso é um sintoma, sabe? É um sintoma. Tipo assim, cara, é o momento que você fala, não dá pra contratar esse cara, que esse cara é pirata. E como você disse, se a gente não tem esse insert desse terceiro personagem, a gente meio que ficaria sem saber muito se o cara tava falando uma coisa realmente tão séria, se ele queria levar para um lado, tipo, olha, preste atenção que agora, como ele anuncia, mas a reação do Jack ali, ela não derruba, mas ela banaliza o que o cara tá falando, porque ele continua do mesmo jeito, né? Então, se continuasse nesse ritmo, você ia falar assim, tá, beleza, o cara é uma informação que X nem precisava falar que o cara morreu, só que peraí, é sério, e vai todo mundo embora, e você tem que saber que aconteceu isso aqui e tal. Então, realmente, é um ponto... Não tem no roteiro, como você disse, né? Não tem apontado lá. Não, né? Não que eu me lembre. Então é muito importante. Até rola um papo, como você disse, eles não vão falar mais depois e tal. Esse cara não é importante, né? A não ser essa cena. É importante ele estar aqui só olhando. Ele fez uma ponta importantíssima. Outra questão nessa cena mesmo, que eu não vou dar play de novo, mas vocês podem reparar que, assim, é muito curioso. E aí tem a ver com a edição mesmo, que provavelmente quem editou, quem edita cenas dramáticas, sabe do lance de quando a gente começa a ver o próximo personagem, né? Tipo, quando a gente faz o corte e entra a próxima cena. Sim, então, sim. Tem horas que a gente vai pro personagem do Jack Nicholson, a gente tá vendo ele falar. Só ouvindo. Nas vezes que ele tá reagindo, e é muito curioso, porque é muito lance de detalhe dessa cena, várias vezes a gente corta meio fora do lugar, parece que a gente corta pra ele, e ele ainda tá agindo, você vê que ele tá estranho, ele tá tipo nervoso, ou ele tá meio doido. Aí ele vai começar a falar, aí ele muda a expressão e começa a ficar alegre. Ele acerta a expressão, ele corrige. E é como se a gente estivesse vendo antes de ter mudado, sabe? Tipo assim, antes da gente... Porque seria o certo, tipo, a gente vai virar quando ele vai responder. A gente vira a câmera quando ele fala, não, pra mim não tem problema. Só que a gente vira alguns segundos antes que ele ainda tá, tipo, processando aquela informação e você vê que ele tá de um jeito estranho, ele faz uma careta, ele fica achando... Aí daqui a pouco ele muda a expressão. Que ajuda muito a mostrar o que o entrevistador tava vendo, assim, falando, cara, eu tô falando e o cara tá meio assim, mas tudo bem, quando ele responde, acho que ele entendeu, mas não, ele tá ali meio que já na noia, né? Ele já tá um pouco nisso, e eu acho que o corte antecipado tenta trazer um pouco disso pra gente, né? Tenta trazer um pouco da gente, falando assim, olha, se eu te deixasse olhando ele só na hora que ele responde, talvez você achasse ele até um cara normal, mas como você vê que ele ainda tá um pouco... né, processando a informação, é legal você saber que enquanto o cara falava, ele tava meio louco ali já, né? É um detalhe, gente, acho que é detalhe mesmo, como você disse, assim, aqui cada corte... são alguns frames que ele resolve colocar pra gente dar um piquinho, assim, tipo, sabe, você tá de costas vendo ele antes dele de começar a agir, né? Você tá vendo uma reação e depois você vê ele agindo, mas e aí você vê a duplicidade dele.
próximo frame, a próxima cena, é ele no espelho, ele deitado na cama. Na minha contagem, de 2 horas de filme, 1h59, é em 24 e 28. Aqui na HBO Max, 35 e 29. Beleza, se tu tá na versão de 2 horas, vai ser em 24 minutos e 28 segundos. 24 e 29, na verdade, ó. 28 e 29, enfim. Ele tá deitado. A gente tá super close. Se você reparar, pelo menos na versão de 2 horas, a transição é muito interessante, porque ela para o carrinho, vai abrindo a porta e corta pra câmera já em corta, movimento dela saindo. Então, essa movimentação é muito bonita. E é um close perto, que se você tá parado, tá desfocado, tá estranho, tá esquisito, porque na verdade é uma filmagem de um espelho, né? A gente vai descobrir daqui a pouco. Reflexo, né? Isso. Então, vamos soltar daí. $1 e já. Aí o zoom out, a câmera tá saindo. E aí revela, é um espelho, por isso que a imagem era estranha. Ok. E aí, ó, eu acho muito, muito bonito, porque a câmera tá saindo, fazendo zoom out, a mulher entra. Ela entra. Né, revelando um mega café da manhã. Aí ela tá vindo pra frente, embora a gente tá vendo o cara pra trás, mas é porque é um espelho, né? Aí abre pra ele e olha como ele tá over na interpretação. E aí a câmera volta. Eu acho muito engraçado. Ela bate no fim e volta, né? Tipo uma só que a impressão que dá é que, tipo assim, é em parte zoom e em parte dolly. Né? Aí, ó, essa cena dele mostrando a língua é algo over. Tipo, pra que fazer isso? O que você quer dizer com isso? Nada. É uma coisa assim, tipo, olha como esse cara é maluco. Aí corta pra uma coisa meio próxima e aí tá diferente. A câmera tenta ser ajustada, treme pra caramba. Uma balançadinha. Pra tentar ajustar. E não cortou, né? Tipo, ajusta pra ela não ficar tanto no... Aí ele tá lá, ele tá sentado, é meio sentado, aí ela vai sentar, né? Cruza com ele, bota o pé na cama, ele vai comendo bacon com, acho que é syrup, eu super recomendo, se você puder, é maravilhoso, eu como, é bom. E aí, olha, ele vai sempre agindo de uma forma bizarra, aí a gente corta pra máquina de escrever. E o cigarro. Calma aí. Aí olha que engraçado, isso é uma coisa que também as pessoas falaram muito, né? Esse filme tem muito crossfade. Muito. E uns crossfade agressivo, né? Ele fala de um fantasma, não sei o que do fantasma, e aí vai, tipo, mesclando com a cena até virar o outro. Em algumas versões desses vários cortes que esse filme tem, eles tiram os crossfades, principalmente até porque os crossfades é, tipo assim, é transição de fato entre uma cena e outra, Sim. Às vezes tem a ver, porque ele gosta, porque ele curte essa coisa, porque também é da estética do período. Sim. Né? É da estética do período esse lance de mesclar as cenas. É um show-off de tecnologia, né? Diferente, cara. Uma coisa entra na outra, é uma coisa legal. O Zeitgeist, em algum momento, passou tipo, não, faz corte seco. Então, são coisas que mudam bastante de uma versão para outra. Na versão que eu tenho, eles cortam dele pra máquina. Tipo, não tem um crossfade entre a máquina. Aqui teve um crossfade bem longo, bem longo. E claro, faz muita diferença pra mim, que quando eu vejo esse filme que tem a transição, você vai ter, tipo, a dissolução da informação do que ele tá falando para o que a gente vai enxergar. A gente sabe o que a gente tá vendo antes da cena ser estabelecida no crossfade. Sim. E quando você joga a plateia num corte seco, você meio que pontua a informação que foi falada. Então depende do tipo de corte que você vai ver, você vai também ter tipo, outros tipos de interpretação. Isso de fato Porque muda tem horas muito. que, como ele tá na cama falando, não, vai ser ótimo, você quer ver? Vai dar tudo certo e corta pra máquina. Parece que, tipo, tudo que a gente tá vendo pode ser parte da cabeça dele. Porque ele escreve coisas que estão acontecendo. Ele pode ser, na verdade, uma figura que escreveu esse personagem. Porque até hoje tem muitas teorias. Ele tá morto? Esse lugar é um purgatório? Ele vê os personagens no labirinto. Ele vê o labirinto e vê ela no labirinto com a criança. Tipo, ele escreveu aquela cena. Na verdade, ele é o autor dessa história. Ele tá escrevendo o que ele tá passando. Sabe? Ele tá narrando, quando ela lê a peça escrita por ele, o filme escrito, ou o roteiro escrito, ele é um roteiro cinematográfico mesmo. Sim. Né? Não é o formato do texto não é uma história de romance, é uma história de personagens, né? Porque ela tá no formato, tipo, tem o headline, tem os bloquinhos e as falas dos personagens estão no centro. E quando você bate o olho, aquilo é muito clássico. Ou é peça de teatro, ou é cinema. Né? Basicamente é assim. Sim, tem poucas inserções de parênteses, então dá a entender que é mais pro teatro, para cênicas, do que um romance. Então ele não está escrevendo um romance, ele está escrevendo aquela história. E como a gente não enxerga nada, principalmente nessa cena que corta pra máquina de escrever e tá tudo em branco, não tem nada escrito, e depois o que está escrito é nada mesmo, a gente não poderia ler, porque é como se você pudesse sonhar, que você está sonhando você mesmo de longe. Então, tipo assim, como você não consegue ver, se vendo ao mesmo tempo ver, você não consegue ler o que ele está escrito, porque você está vendo o que ele está escrevendo. Então, tipo, tem 300 milhões de informações. De interpretação, mas eu óbvio, não estou julgando a obra, quer dizer, estamos aqui falando e com a cara a tapa, mas eu sou fã do corte seco.
uma cena de espelho desse filme que por muitos anos foi algo que eu fiquei acreditando e hoje eu não consigo mais acreditar, que é quando ele tá no quarto e a criança vai entrar no quarto e aí ele, antes dele ser machucado, ele mexe, e pra mim, por muitos anos, ele mexe atrasado. A imagem do espelho é atrasada alguns frames mas como com ele. seria? É muito pequeno. E por muitos anos, pra mim, foi. Tipo, pra mim era claro. Não é 100%, não tem dúvida. Mas hoje, eu já fico olhando, não, talvez seja um lance de compressão mesmo, porque eu não tô assistindo esse filme na película, no cinema mais. Eu assisto ele digital. Mas pra mim, os primeiros movimentos da mão dele ainda estão atrasados. Pode ver aí. Ela fica atrasada até depois fica perfeitinho. Depois mas realmente depois rola um atraso. Eu sempre acho muito importante cenas de espelho, porque o espelho é uma simbologia para refletir duas pessoas, mas principalmente porque tecnicamente é muito difícil fazer cena de espelho. Exato. Porque você vai aparecer uma cacetada de gear, de system, difícil refletor, demais, fio pra caceta, tipo, é muito difícil. Então, quando tem cena de espelho, eu sempre falo, opa, ali teve muito trabalho. Não, ainda mais nesse take, que começa fechado, nessa cena que começa fechada, mas depois ela abre, você fala onde é que estão as coisas, né? Exato. E aí depois volta pra fechar de novo, né? Então, isso é muito curioso. E tem esse lance aqui, ele tem 2 recursos, né? Se você for ver os bastidores, ele tá em cima de uma dolly com uma mega câmera com zoom. Então, ele tinha um recurso de ele aproxima na lente ou ele aproxima no carro. E aí ele vai corrigindo. Então, ele faz de um jeito pra sair e faz de outro pra voltar. Né? E isso é muito e bonito. Sem acertar nada, né? Ele tipo assim, ele bate no final e volta de novo. Porque assim, normalmente chegaria no final, bota o insert dele comendo ovo e bota a câmera voltando para outra, né? No sentido contrário. Só que não, ele chega no final e vai de novo. Vai pra frente. Maravilhoso, maravilhoso. É muito bom, é muito bom. A próxima cena é 1h37. É a cena clássica desse filme. HBO Max, a cena que a gente escolheu agora é 2h54 segundos. Então vamos botar aí que é 2 horas em ponto. Pode botar 2 horas em ponto. Que é a versão do DVD. Pra quem tem 20 minutos a menos de filme, que é de 2 horas, vai ser em 1h37 e 21 segundos, mais ou menos. Mas a cena é o garotinho tá de frente pra mãe de costas pra gente, com a faca na mão esquerda. E a mãe tá levantando da cama assustada, porque o moleque tava lá gritando e tem um abajur torto que se eu tivesse lá eu arrumava. Nossa, pânico. Não que seja o maior dos problemas nesse momento, né? A mãe, mas a mesmo mãe assim, ali... Peraí. Só um minutinho, meu filho, só ajeitar o abajur aqui. Mas acho que eles dobravam assim. Sim. Eu acho que dobrava pra você poder ler melhor, né? Tipo, a ideia era essa. Eu acho que minha mãe usava dar aquela levantadinha pra luz vir. Pra, tipo, focar a luz no livro. Bom, tem várias coisas que a gente pode discutir, mas essa a gente vai até a parte que ela joga o filho pra fora da janela do banheiro, né? Com numa cena maravilhosa, um frame de uma montanha de neve, né? Apontando, tipo, muito Da Vinci. Sabe? Muito... um plano de perspectiva, um ponto de fuga de pintura só. Tipo, é muito renascentista esse filme. Bom, vamos lá. Vamos soltar aqui. $1 já. O moleque tá berrando, a mãe tira a faca da mão dele, o que tá acontecendo? Agarra ele, abraça ele, aí olha só, ela olha pra gente, flap, a câmera faz... Maravilhoso, The Office. Faz 2 zooms, cara. Tipo, os 2 zooms, pra ele e pra parede. E aí corta pra ele arrebentando a parede. E aí quem já viu essa cena, vai seguindo aí. Quem já viu os bastidores dessa cena, tem coisas curiosas de saber como que eles filmaram isso, né? Meio que na pegada do Cisne Negro também fizeram essa... essa virada fecha de câmera, e uma coisa muito interessante é como eles fazem como tem o corte do movimento, né? Para dar informação, tem coisas muito importantes que precisam ser vistas. Ela precisa largar a faca para você poder mostrar que não está funcionando. A gente precisa mostrar o moleque, a gente precisa mostrar ela tentando, a gente precisa mostrar um monte de coisa. Então, tipo assim, ele é um filme super pontual. Ok, pausa. É porque é uma cena que tem muitas coisas para a gente falar. Parei. Mas uma coisa que eu acho super curiosa é a técnica mesmo era botar a câmera preso num pivô, né, que pudesse, e aí, tipo, tentar acompanhar o ator movimentando. Então, o ator vai atuar e eu vou tentar seguir ele no movimento. Deve ser muito difícil pegar com a emoção, com tudo valendo, com áudio, com tudo, porque a cena que ficou, ela não é perfeita.
Sabe, tipo, não é... O cara não tá no centro não segue, do frame o tempo mas, todo. mas eu acho que isso. É porque, assim, no Cisne Negro tem a cena que ele usa também, a câmera Rodando, girando, né? ela é cravadíssima. Centro sempre, saca? E aqui não, aqui é meio tipo, é raw a parada. Então meio que ficou mais ou menos, não importa. Na verdade, ele parece que tá buscando a atuação, né? Ele não é uma preocupação de estar sincado. É meio que como se fosse um olhar com um certo delay até. Você, tipo, ele vai pra cena, você olha, mas aí ele se corrige, você corrige. Aí ele já tá voltando. Então, e isso ajuda, né, a ficar mais visceral a coisa, assim, né? Fica mais não confuso, é sobre né? sync. Exato. É mais confuso. Então isso é uma coisa muito interessante. E como eles escolheram, principalmente a parte da edição, porque aí você pensa que depois a gente tá sentado na ilha e a gente pode escolher o tanto dessa cena que a gente quer mostrar, o tanto da outra cena que a gente quer mostrar. Essa é uma cena de montagem. Essa é uma cena efetivamente muito de montagem. Porque a gente tem que continuar passando a loucura, porque é o oposto da cena passada, que é um único take em que a gente vai mostrar as coisas que foram feitas. Aqui a gente vai, de fato, construir a narrativa cortando, com o corte. Sim. Então a gente enxerga um zoom esquisitíssimo, aí um zoom invertido que não tem nenhum sentido, né? Tipo, aquele zoom tem um sentido. Mostra o que ela tava olhando e não só mostra o que ela tava olhando, como dá um zoom no que ela tava olhando. Zap, pra mostrar, tipo, era por isso que o moleque escreveu. Porque, claro, em português fica meio difícil, mas o cara ele escreve assassino ao contrário, né? O assassinato, tipo, matança, ao contrário, né? O murder. Ele, tipo, escreve isso. Aí, quando ela vê pelo espelho, e aí faz toda a referência que a gente viu várias vezes o cara pelo espelho, a gente viu ela ajustando ele tava esquisito quando a gente tava vendo ele pelo espelho. Então, tipo, o espelho passa a ser uma parada de, tipo... É através do espelho que a gente revela quem esse personagem é. Ou que você não estava enxergando até agora, né? Que ele fez já lá na cena primeira que a gente analisou, quando ele corta pro ator, antes do ator estar pronto, digamos assim, atuando o personagem, mas continua por detrás o layer dele louco. Então, quando ele faz isso com o espelho, ele te mostra, você não tá vendo o ator, você tá vendo a representação do que o personagem estava fazendo. Sim. Então faz todo sentido a mãe descobrir a história do assassino pelo espelho. Então, é muito inteligente, né, em termos de escrita. Total. E ainda zoadaço de, tipo, dar um zoom pra ela chegar. Então, a gente vê essa parte, eu acho muito interessante. O corte insert, que é o facão, né, porque não é uma faca, é um facão de jardinagem. Um facão que ela larga na pia. Tipo, aquilo é um insert assim, a gente precisa mostrar pro público que ela tá desarmada, que ela não tem o que fazer. Tipo, ela pega... Porque, claro, eu ficava pensando, quando eu vi a primeira vez, cara... Fica ali do ladinho, espera a mão aparecer e decepa a mão desse cara. Se ele botar a cabeça, é a cabeça que vai, qualquer coisa, sabe? Enfia a faca. Tipo, tá beleza, cara. Fica atrás da parede que ele não vai derrubar com o machado a parede. Ele vai derrubar a porta, mas depois ele vai ter que entrar. Exatamente. Então, assim, aí a primeira coisa... Mas, claro, ela é uma mulher muito indefesa, muito frágil, né? Ela fica gritando o tempo todo, saindo correndo. Tem um filho ali também, ela quer se livrar desse risco, né? Lógico. Mas, na verdade, ela bate nele. Muitas vezes, né? Tipo, ela dá porrada nele. Sim. Muitas vezes. Ela bota ele no freezer, ela dá uma marretada na cabeça do cara. Tipo, ela, no fim das contas, é uma mulher bastante... Fisicaliza bastante a reação. Não a violência, mas a reação à violência. Né? E aí, então, a gente tem essas informações aqui, que eu acho que é uma cena muito clássica de montagem. Quando eu fiz a primeira faculdade de cinema que eu fiz, o professor ficou horas em cima dessa cena. Essa é uma cena, tipo... ganha prêmio mesmo, tipo, ela é muito bem feita. Todas as versões que tem dela, ela é muito bem feita. Ela é uma montagem muito pontual, que é o curioso, porque em nenhum outro momento ela foi tão icônica, no sentido de ícones mesmo, tipo, a porta, a maçaneta, a cara do menino, a cara da mulher, a janela abrindo, a dificuldade de abrir, tipo, é tudo montado e especificado. Aí isso aconteceu, para que depois a gente se revele nesse lugar, sabe? Sim. E o filme inteiro é super lento. Tudo acontece com diálogos demorados, aí você tem reação, aí ela caminha, tudo demora. Essa é uma cena que é super rápida. Pra gente, não é rápido, Velozes e Furiosos ou Transformers. Tipo, não é, tipo, cortes de 3 Mas é que tem muita frames. ação, ela tem muita ação, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a velocidade tá muito até nisso. Toda hora que corta, tem uma ação. Então, assim, porque se fosse ele batendo com o machado na porta e ela olhando, você teria um equilíbrio. Mas, assim, é ele batendo, ela correndo. Ele batendo, ela joga a faca. Ele batendo, ela abre a porta. Ele batendo, ela olha pra fora. E aí a trilha vai te trazendo uma sensação de desespero mesmo. Vai espremendo, né? E essa montagem, talvez se você desconstruir, você até vai ver, assim, que o tempo real... Ele não existe esse tempo aqui.
Porque não dá tempo de fazer essas coisas nesse tempo. Mas acho que esse é o grande segredo da montagem, né? É criar essa sensação de tensão. Acho que isso é fantástico. E tem uma coisa que é muito engraçada, que é... Ele bate na porta pela primeira vez. E a porta não quebra. Sim, ela Aí bate ele algumas bate vezes. na segunda Isso. e a porta quebra. Ah, não, na O machado segunda já fura. ele quebra. Sim. O machado fura. E aí, quando corta pra ele fazer pela segunda vez, aí o machado entra pra valer. Sim. Saca? Tipo, beleza, são 3 vezes. Aí depois ela vai entrar no... E ele continua batendo. Você continua escutando ele bater e ela vai entrar no banheiro. Quando ela entra no banheiro, a gente vai ver a porta por dentro e aí ele corta a porta pela primeira vez e a impressão que dá é aquela, tipo, agora que ele entrou, sabe? Tipo assim... É como se ele tivesse colocado um insert da porta sendo furada pelo machado 2 vezes. De novo, né? Só pra poder ganhar um tempinho. Porque, claro, eles não trocaram a porta. Claro. Pode ter sido uma vez só. E aí a primeira já entrou, sabe? Tipo, imagina a logística da filmagem disso. E quantas vezes eles trocaram a porta até o machado de fato quebrar em 3 vezes. Ou quantas vezes o ator teve que surrar com esse machado a porta para de fato uma porta cair. Se você já deu uma machadada em parede, em porta, não é fácil como o cinema mostra. Não é tão simples, não parece. Então, assim, de fato deve ter dado umas 70 vezes até a coisa quebrar. Então tem uma montagem logística aí. Depois que ele abre a porta com o machado bem aberta mesmo, que você vê que rachou a porta, e ela mexe na janela, tira, empurra e vai tentar jogar a criança lá para fora, a gente tem um insert da criança, ele bate na porta de novo. E aí a porta não tá tão rachada quanto tava de novo. Saca? Tá rachada, mas não tá, tô vendo, não tá quanto a gente já viu de novo. Então, tipo, é mais um reforço, tipo, cara, ele vai entrar, só que ele já entrou da segunda ou terceira vez. Exato. E aí, quando bate da terceira de novo, ele abre, aí sim, quando o insert é pra parte de dentro, aí, cara, a porta tá arregaçada. Arregaçada. E quando ela tava do lado de fora, não tava tanto. E aí é que tá a grande magia, né? Mesmo que você tenha, você vai ver que pra criar a experiência, não pode ser igual na vida real. Senão não tem graça. Senão demoraria um tempão. Ele bate o machado e quando ele vai entrar no banheiro e consegue quebrar, a última machadada que ele dá, os pedaços de madeira batem na nossa cara. E batem na câmera. E depois que ela grita e ele, tipo, consegue entrar no banheiro, ela tá do lado, repara que aí tem um take que é a gente olhando bem de perto pro buraco, ele tá, tipo, tirando o machado, aí ele dá uma machadada final. Que é o pôster, praticamente, né? E aí... e aí os pedaços... E os pedaços de madeira batem na câmera, que treme a câmera, cara. Sacou? A cara dele é perfeita. Você vê que tem umas sobras de madeira aqui já quase colada, aí quando ele bate, que fica treme. no frame. Que fica no frame, né? Tipo, fica no frame mesmo. Aí corta pra ele lá pra fora. Então, assim, é um nível de realismo. Sim. De, tipo, é assim que acontece, mas ao mesmo tempo super lúdico, né? Como tu dissesse, de, tipo, de aproveitar um movimento. Então, assim, é uma cena que eu acho que deve ter sido muito difícil de editar. Então é importante nossos ouvintes entenderem que, claro, a gente eu pelo menos não tinha pretensão de fato conseguir abordar tudo que esse filme representa, tudo que esse filme tem de importante, as histórias de bastidores, as histórias do diretor e tudo que aconteceu, o Stephen King e tudo mais. Acho que isso é uma parada muito complexa. Tem muitos podcasts por aí que já falou sobre isso, quase nunca todo mundo aborda tudo, porque é uma história complexa, que envolve um monte de doutorado. Eu mesmo conheci uma pessoa que estava fazendo uma parte de doutorado com psicologismo e representação da teoria da mente, com a Melanie Klein, e usou The Shine como referência. Então, tipo assim, é de fato uma estrutura... O primeiro livro que eu li sobre teoria da mente com a Melanie Klein, eu me lembro que eu achei algumas referências sobre The Shine, inclusive sobre esse lance de você representar a cabeça de alguém, porque o filme envolve uma criança e como a criança representa o pai. Enfim, toda essa questão, ela é muito complexa e o filme aborda e permite esse tipo de coisa. Então, eu nem queria, nem tinha essa pretensão da gente abordar esses lugares. Era muito mais o lance das cenas, ou tanto que esse filme tem do filme mesmo, independente da história por detrás, ou a primeira obra escrita, ou a segunda, quem faz essas versões todas, não importa. Assiste o filme e vamos falar da obra como coisa. Eu acho que era essa a nossa, pelo menos a minha intenção,
nesse sentido, né? Até porque preciso registrar que esse filme foi colocado pelo Duca, então a responsabilidade tá nele. Não. Ele botou essa pauta. Muito válido o que você falou aí, e reforçando, não tem como, a gente poderia falar de várias cenas, até de cenas mesmo, se a gente nem for entrar no que é, o que foi, o que inspirou, tem cena pra caramba pra gente analisar e tal, mas acho que aqui a gente tá dando o primeiro passo no que foi a nossa intenção de trazer clássicos, né, pro segundo corte também. Óbvio que a gente não tá... É muito relativo o que era moderno, o que era clássico, então a gente pode ir num clássico de 1900 e PB, né? A gente pode ir lá, a gente vai lá, mas a gente também abre para esse clássico moderno, entre aspas, né? Porque The Shining, se você não viu, moscou, deveria. Então a gente vai trazer aqui, além dos Hollywoods mais famosos, como a gente fez o Tenet, por exemplo, filmes mais cult, enfim, como queiram chamar, mas acho que The Shining, ele entra nessa categoria de clássicos do segundo corte. Então, por isso que a gente pensou, até porque a gente aqui já tinha visto o filme, era uma coisa que a gente já tinha meio que na manga, então acho que não tem a pretensão de ser, olha, vamos parar para falar sobre The Shining, não. É mais um filme na nossa lista, mas não é mais um filme na lista de filmes. Então... E a gente se compromete que o próximo não vai ter o nome de alguma coisa, porque a gente veio do The Father, The Piano, The Shine. Verdade, agora verdade. o outro tem que ser alguma coisa que não tenha D no início. Já fez São 4. Já teve a trinca. Então, não, tá bom. Vou dar pra esperar um pouco. Vamos ver aí qual será o próximo. Mas enfim, vamos para o momento dica. A dica final. A minha dica, cara, é completamente Shining também, assim. Acho que super brilhante, se é que eu posso dizer, assim. Super iluminada, mas por um lado completamente oposto dessa tensão e terror e tal. Eu vou lá pro filme Luca, recente lançamento aí da Disney que eu vi esses dias. Não sou tão fã de filmes da Disney, posso dizer assim de uma forma geral, né? Não sou tão fã de Star Wars, gosto, vi na época, adoro, acho legal, mas não sou o cara que pega o meu LED Yongnuo aqui e fico brincando de espadinha, não sou esse cara fã da franquia, enfim. Gosto, obviamente, enalteço o trabalho da Disney, acho maravilhoso. E aí é que entra o que eu queria dizer, porque por mais que não sejam filmes Toy Story, os filmes de desenho Pixar e tal, são filmes que eu tenho o hábito de ver, mas sempre que eu paro pra ver, eu me impressiono muito e cada vez mais com o talento dos artistas, o trabalho dos artistas ali envolvidos, né? De fazer o desenho ser cada vez mais fascinante, assim, cada vez mais real, né? E não de tentar fazer uma realidade, porque o Toy Story, ele é um brinquedo, né? Ele não tenta parecer uma pessoa, mas existe por trás daquele personagem muito de seres humanos, né? Então, tanto da alma desse boneco, então, no caso falando do Toy Story, né? A gente se apaixona, a gente se envolve com aquele bonequinho porque ele é uma pessoa, ele tem características e atitudes, e, enfim, de seres humanos. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque no caso do Luca tem isso também, achei um filme lindo, é um filme, assim, um roteiro bonito, assim, lindo nesse aspecto, achei muito bacana de ver o italianinho lá, que é meio peixe, meio gente, enfim, não vou perder meu tempo explicando aqui, mas é um filme legal, mas ele é muito bonito de ver, ele é um trabalho artístico belíssimo e muito cuidadoso, e a dica é cair numa promoção, assinei a Disney. Curioso que sou, porque provavelmente não vou continuar, mas, pelo menos por enquanto, mas assinei, caí, e antes de ver o filme Luca, que eu queria assistir, existe um doczinho, né, nos extras do filme, tem um vídeo de 12 minutos aproximadamente, posso estar enganado, mas eu acho que era isso, 12 a 15 minutos, que se chama Nossa Inspiração Italiana. É meio que um vlog, é um daily vlog da equipe que foi até a cidade que inspira o filme, né? E aí foi roteirista, generalistas, né, da parte de VFX, desenhistas, as pessoas que cuidam de personagem, fotógrafo, o diretor, obviamente. E eles foram fazer, de fato, um trabalho de campo muito fenomenal, assim, para entender como funciona aquela vila ou aquela cidade, no caso, aquele lugar que viveria o Alberto e o outro menino lá, o Luca, que são os personagens principais. Então você vai ver como trabalha o roteirista, né? Como trabalha a pessoa que vai escrever pros personagens, porque tem o roteiro e tem quem escreve os diálogos e tal. Então, é aquela pessoa que, passa o dia nos barzinhos e na praia conversando, conhecendo as figuras, né? Que estão ali, os pescadores na beira do mar. E aí
tem a fotógrafa, que não só fotografa as construções, como ela fotografa de um plano tipo meio da canela, assim, porque eles são crianças. Então, como é que eles enxergam, né? Que a gente fala, pô, é muito óbvio, ele é criança, ele olha meio de baixo pra cima. Tá, mas como é ver essa construção de baixo pra cima? Então, sim, eu acho que esse filminho, ele é muito legal, porque ele mostra pra gente que trabalha na área, que não é simples fazer você se apaixonar pelo Luca e se apaixonar pelo Toy Story, porque existe muita pesquisa para saber como seria aquele cara, como seria aquela menina que ele vai se envolver, como seria aquele cara da vendinha, como é a parede daquela construção, que não basta só tirar uma foto. Então tem um momento que a artista tá lá, ela pega e ela entende que tem um reboco ali, né, que é da época e tal, e ela não só tira a foto, como ela pega um papel, raspa com a caneta, assim, com lápis por cima da parede para criar a textura, que provavelmente vai ser uma textura replicada por um artista lá no estúdio, que vai ser colocado numa parede que você, se bobear, nem vai ver no filme. Porque às vezes a parede tá longe, mas tá lá. E aí tem um detalhe legal, que eles botam uma GoPro e usam umas câmeras, né, bodomozinho, e entram na água pra ver quando as crianças mergulham, como essa espuma se desfaz, ou como é que ela acontece. A água é meio turva, não é? Como é que é esse fundo do mar, que não é tão fundo, porque é meio na beira do mar? Enfim, cara, eu poderia aqui ficar falando horas de um filme de 12 minutos, mas é lindo, assim, porque são personagens, são pessoas, né, que vão até lá pra entender e trazer todo esse conhecimento. Inclusive, até falam, pô, dá vontade de ficar aqui nesse lugar, porque você vai se envolvendo, você vai se apaixonando. Não é só sobre ir lá e tirar uma foto da parede laranja e, ó, lá naquele lugar tem uma parede laranja. Não é sobre isso. É entender como a luz se comporta, né, pra saber se os personagens podem andar pela luz e aí entram em sombras e a coisa é geométrica ou não é, a construção foi planejada ou não foi. Então, cara, além de ser super gostoso de ver, é uma aula de como fazer um trabalho. Infelizmente, a gente não tem verba nem tempo pra fazer isso tudo em todos os trabalhos que a gente vai fazer. Mas quando tem, esse filme mostra o poder disso, né? A importância. Óbvio, são super talentosos e pessoas, né, que, né, do mais alto nível ali, que estão na Pixar trabalhando e tal, mas tem alguém pra gente se inspirar. Eu acho que muitos deles são esses caras que estão ali, que, como eu disse, nem é a minha área, não é uma coisa que me fascina tanto no dia a dia, mas o trabalho eu sou completamente aficionado, assim, eu fico maluco, assim, ver como funciona mesmo que não seja o lugar que eu atuo. Então fica a dica aí, nossa inspiração italiana tá nos extras. Eu procurei no YouTube até pra dar a dica que não encontrei. Não, né? Deve estar ainda, porque é. Não, é assim, até porque é um conteúdo exclusivo também, né? Acho que se isso libera, acho que o legal de você ter uma plataforma é você ter coisas além do filme até. Então acho que até nos tempos de torrent depois aí, talvez você vai encontrar o filme, mas não encontra esse filminho. Ou então seja mais difícil, porque ele é uma coisa dali. Então, não é jabá, mas assim, se você tá ouvindo por agora, provavelmente tá numa promoção a Disney aí, vale pegar aquele período de testes, no mínimo, pra ver isso. E, obviamente, outros conteúdos que tem lá, que são muito legais também, mas essa foi a minha dica. Nossa inspiração italiana no Disney Plus. A minha dica não tem nada a ver com nada, de novo, mas a minha dica é um disco. Já tem um tempo que eu queria achar esse disco e eu não conseguia achar um momento de encaixar o disco para nossos ouvintes, mas não conseguia achar um lugar estranho, e aí veio The Shine, eu falei, bom, tem a ver. É hora. Estranho, esquisitíssimo, e aí agora? Eu sou muito, muito fã, assim, eu não sei se eu diria fã, mas eu gosto muito do trabalho do Abu Janra. Tanto o pai Abu Janra, como o filho Abu Janra, o André Abu Janra, eu acho que são pessoas... Né, o pai era uma pessoa importantíssima como ator e intérprete, né? E até entrevistador, depois o tal do... O Roda Viva, não? Como é que chama? Não, era de... nossa, é um clássico. Ai, caraca. Meu Deus. Me esqueci o nome. Ele entrevistava frente a frente a pessoa ali. Provocações. Provocações. Era um programa maravilhoso. Hoje está ocupado pelo TAS. Enfim. Fazer o quê, né? E aí um ator maravilhoso, e aí gerou um filho tão bom quanto, tão incrível quanto, e um filho que não seguiu a carreira do pai, né? Seguiu carreira artística, mas seguiu o outro lado, que é o lado da música, o lado da música autoral, música esquisita. O Abu Janra é um cara politizado, muito interessante, muito legal de acompanhar as coisas que ele faz. Ele tem uma parada de fazer uma coisa muito específica de gosto, às vezes muito na contramão de algo palatável. Fica muito estranho mesmo, tem vários discos ou várias coisas que ele faz que é
eu não sei se eu gosto, né? É difícil de consumir, é esquisito. E como eu já coloquei, eu acho muito legal quando o artista se permite a fazer, eu quero fazer isso, é o que eu acredito. E aí vai meio que, galera, testa aí e tal. Não precisa ser sempre bonito, não precisa ser sempre fácil. Eu acho que é muito legal esse tipo de liberdade. E ele é um cara que poderia ter se cedido, se cedeu a partes comerciais da música, gravou um monte de coisa, assina várias composições, vários instrumentos que ele toca por aí afora, se garante nessa parte comercial e também tem esse projeto, ou tinha esse projeto paralelo, né, que era o Karnak, que é essa banda. Então, o disco que eu queria indicar é um dos discos que eu mais gosto e, ao mesmo tempo, é um disco que eu acho mais estranho de consumir, porque é o disco que eu sempre escuto, ou sempre escutava, e nunca ouvi inteiro. Eu sempre ia passando. Não, essa hoje não. Essa não dá. Não aí dá. Passava. Aí outro dia eu ouvia só essas que eu pulava. Tipo, eu não queria ouvir as quadradinhas. Mas é um cara que entende muito da estrutura musical ao ponto de fazer composições muito inteligentes. E ele é um cara acessível. Assim que esse disco lançou em 2000, eu acho, eu comprei, fiquei tão empolgado. E aí tem uma música que é o Juvenal, uma música sobre o êxodo rural às avessas. E aí eu fiz uma versão, uma viola caipira, gravando em casa mesmo. Tipo assim, isso tem 20 anos, né? 21 anos. Foi há 21 anos atrás. E eu gravei assim, era um XP, eu acho, ou XP 2000, sei lá. E eu acho que eu tinha o XP. Eu acho que era o XP, o Windows XP. Gravei áudio no banheiro, botei o cobertor e o colchão virado na janela. Gravei uma coisa assim super tosca, sabe? Fiz um MP3 no Sonar. Era o software que eu usava, era o Sonar, masterizado no SoundForge. Opa, belo kit. E aí eu exportei um MP3 e mandei pra ele. Eu não lembro o que eu achei, se era o Orkut, o que é, mas eu achei o contato de alguém, mandei pra ele e ele me respondeu. Ah, demais. Falando que achou o máximo que a gente tenha feito a música, tenha feito uma versão. Ele achou o máximo. Ele falou, eu achei o máximo. Que legal. Só isso. E eu sempre tentei acompanhar a carreira dele, ir atrás e tal. Como eu falei, nem sempre eu gostava, mas eu achava legal essa ideia dele expressar de um jeito estranho. Fazer letras que não significam muita coisa, tem muita coisa inteligente demais, Enfim, o disco que eu queria indicar pra vocês é o Estamos Adorando Tóquio. O nome do disco é esse, Estamos Adorando Tóquio, que representa um monte de coisa, né? Tipo, eles estão em Tóquio e estão adorando Tóquio, é o momento de adorar Tóquio, ou o que tá acontecendo é porque a gente tá adorando Tóquio. Sim. E Tóquio não quer dizer nada. Também pode ser o quê, né? O que será Tóquio? Apesar de Estamos Adorando Tóquio, tem pouquíssimos ou quase nada de elementos japoneses ou sequer orientais japoneses ou tóquios dentro do disco. Pelo contrário, tem uma porrada de citarra, tem uma porrada de outro instrumento que é da Arábia, que não tem nada de Tóquio. Então eu acho assim brilhante a forma dele compor. Eu já trouxe o Arnaldo Antunes, que é tipo o pai dessas esquisitices, o Abujan é tipo mas o Arnaldo pode dizer até que é pop perto disso aí. Sim, pode claro. Dizer o Arnaldo até que é pop. mas o Arnaldo tem umas paradas sim. As progressão esquisitas. Sim, e o Abujanra apela. O Abujanra vai pro nível que assim, tá, mas eu não tô entendendo. Não tem amarras. Isso, descompostura total. Não, e é bem legal, porque, como você falou, ele tem um trabalho conhecidíssimo na parte da publicidade, né? Ele fez muita coisa pra publicidade, então ele, obviamente, conhece muito, sabe muito, consegue entregar o que é preciso, e por isso que esse outro lado, dito assim como esquisito, experimental, grita tanto, porque é um cara que tem, imagino, tanto de informação que tem dentro desse ser, assim, né, de conteúdo pra pôr pra fora e tal. É bem legal, bem legal. Acompanhar ele no Instagram é muito curioso, vale muito a pena, assim, ele posta muitas coisas legais, ele é um cara que, enfim, como eu falei, é um cara acessível. Você comenta coisas e ele comenta. Ele conversa, sabe? Não é um cara super não subiu a cabeça. E até porque ele nem é um cara estreladaço, sabe? Sim, ele é muito importante na música brasileira, tá? O nome dele tá atrelado a uma cacetada de coisa, mas muito na parte de produção, na parte de trás, que é meio que quem é da música que sabe, mas quem não é da música não conhece, ele não tem fama, como a Anitta ou coisa assim, sabe? Não chega no público o nome dele. E ele é um cara que canta bem, toca bem, coisas legais, assim, tipo, então vale a pena ver quando ele apela pro estranhamento, com uma qualidade muito interessante, assim, progressões esquisitas, uns acordes bizarros, umas músicas progressivas diferentes, ele usa umas escalas estranhas, então eu curto bastante esse estranhamento, mas de novo, não é algo palatável, não vai ouvir esperando ouvir... sabe? Não, mas é importante assim, como arte bom e bem existir, feito, sim. Né? É importante existir, é importante ter, né? Quanto arte ali, é ótimo que exista. Isso.
Por isso que eu trouxe no The Shine. Não, legal demais. Legal demais. Muito bom, É muito isso. bom. Maravilha. Então é isso, gurizada. Queríamos pedir aí, né, que agradecer por vocês acompanharam a gente até aqui. Deve ter ficado grande mesmo, porque sempre reforçar e continuar pedindo a vocês que apresentem nosso podcast para outras pessoas descobrirem a gente, pra gente cada vez ser conhecido e se conhecer mais, né? Porque quando vocês divulgam a gente, às vezes a pessoa entra em contato e a gente vai trocando, porque o objetivo disso é a gente, no fim das contas, se conhecer e se conectar nessas ilhas por aí afora. E dar o feedback de como tá funcionando, se esse tipo de programa que a gente dá play junto e vai conversando funciona, se não funciona, como é que foi, você reassistiu o filme, já tinha visto, você prefere que a gente esmiuce e fale do spoiler, se incomoda, como é que é pra você? A gente quer saber da sua resposta. Se você quiser entrar em contato com a gente, então é pelo @segundocorte. Nas redes sociais, a gente tem Instagram e Twitter, por enquanto. E o apoio que você quiser dar pra gente e dar pro Sala é no Sala VIP. E é uma turminha muito da esperta. Na verdade, é um grupo no Telegram que a gente se encontra ali para bater papo, fazer networking. Então, assim, é 24 horas, além da resenha, da amizade, do conhecimento, a gente tem um apoio profissional quando é preciso, né? Seja para desvendar um problema de um software, como eu disse, para arrumar trabalho, para, né, indicar profissionais, enfim. Então, acho que é R$ 9,90 assinatura mais barata o apoio, se não me engano, para você fazer parte desse grupo e sai barato. E o que é legal é que, assim, às vezes é isso, ó, o ouvinte bronze é R$ 9,90, você tem o ouvinte prata, que é R$19,90, e o ouvinte ouro, que é R$29,90. Esse ouro aí é top de linha, cara. Tem descontos, enfim, né? Porque, por que aumenta? Porque tem desconto. Então, por exemplo, a AVMakers, como você viu aí no começo do episódio, então você consegue cursos por um preço mais barato, enfim. O Sala também tem happy hour, trazendo sempre alguém aí com filme editado, super reconhecido pra abrir com a timeline aberta. Maravilhoso. Fica vendo o editor ou a editora com a timeline aberta explicando os cortes pra quem é assinante. Tipo assim, é uma aula masterclass. E tomando uma cervejinha de casa. É maravilhoso. Com distanciamento social, vacinado ou não, você tá salvo, cara. Então vale a pena. Realmente vale. Realmente eu recomendo e peço que vocês também considerem isso, até porque o Sala VIP também garante o segundo corte aqui dentro, né? Porque a gente tá sob as asas, né? Sob as asas desses chefes que são queridíssimos e não tomam conta da gente, que é o Sala de Edição, que é por onde você tá ouvindo esse nosso podcast. Então, pessoal, é isso. Entra em contato pra gente saber o que você tá achando, porque como eu sempre falo, a gente faz isso porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais. Então, por favor, avisa. Um abraço. Um abraço.